Os pais e irmãos. Amém. Amém. Boa noite. Que coisa linda, princesinha. Ensina a criança no caminho que deve andar, hein? Olha. Glória a Deus. Irmãos, abra comigo a sua Bíblia. Lá tem Romanos, capítulo de número 1. Eu queria falar um pouquinho nessa noite sobre a experiência que o apóstolo Paulo vivenciou na chamada de Deus, a sua vida, para ir até Roma, para pisar ali na Itália. Os desafios que Paulo enfrentou até conseguir chegar em Roma, e não foram poucos. Então a gente vai falar um pouquinho sobre os desafios de Paulo e suas tentativas e propósitos a esse lugar. Você encontrou? Capítulo 1 de Romanos, capítulo 1, versículo de número 8, está escrito assim: primeiramente, dou graças ao meu Deus, por meio de Jesus Cristo, no tocante a todos vós, porque em todo mundo é anunciada a vossa fé. Deus é quem esteve em meu espírito, no Evangelho de seu Filho. É minha testemunha de como incessantemente faço menção de vós, pedindo sempre em minhas orações que, em algum tempo, pela vontade de Deus, se me ofereça boa ocasião de ter convosco. Desejo ver-vos para vos comunicar algum dom espiritual, a fim de que sejais fortalecidos, isto é, para que juntamente convosco eu seja consolado pela fé mútua, assim vossa como minha. Não quero, porém, irmãos, que ignorem que muitas vezes me propus ir ter convosco, mas até agora tenho sido impedido, para conseguir entre vós algum fruto, como também entre os demais gentios. Verso 14. Eu sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes, de sorte que, quanto está em mim, estou pronto para vos anunciar o Evangelho, também a vós que estão em Roma. Não me envergonhe do Evangelho, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, pois nele se descobre a justiça de Deus, de fé em fé, como está escrito: o justo viverá da fé. Estou até aqui. Pai, eu quero te agradecer nessa noite, te louvar pela tua igreja reunida no nome santo de Jesus Cristo. Já entregamos ao Senhor os nossos cânticos, a nossa adoração, entregamos ao Senhor as nossas ofertas, oramos e clamamos ao Senhor desde a abertura deste culto. O propósito de estarmos aqui nessa noite, Pai, é porque nós precisamos do Senhor. A nossa alma tem sede da tua presença e nós precisamos do pão vivo que é Jesus Cristo para alimentar o nosso espírito nessa noite. Eu não sei como têm sido os dias dos meus irmãos, no íntimo, no particular, a dificuldade que cada um tem passado, as lutas que cada um tem enfrentado. Eu não sei, Pai, mas o Senhor o sabe. Então, Senhor, de boa mente, nós estamos aqui reunidos para te louvar. E pedimos ao Senhor que a tua santa palavra, obra de Jesus Cristo Santo, pelo poder do teu Espírito, ministre as nossas vidas. Sejamos edificados, fortalecidos e consolados pela palavra viva que nos cura. É o que eu te peço para a tua glória, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, meus amigos. A igreja foi fundada em Roma, a igreja aos romanos. Ela não foi a igreja fundada através do apóstolo Paulo. Não foi ele quem estabeleceu ali os pilares fundamentais da fé a partir do seu ministério. Muito provavelmente, logo após a dispersão que houve em Jerusalém pela perseguição sobre a vida de Estevão, muitos se dissiparam
para outras regiões, além de Jerusalém, partindo para a Judéia, para Samaria, como diz a Escritura, aos confins da terra. E muito provavelmente, muitos desses irmãos que estavam em Jerusalém, congregados em Jerusalém, nessa perseguição levantada por Saulo, chegaram até Roma e deram ali as primeiras bases no fundamento da igreja em Roma. Essa carta que Paulo escreve, ele está justamente em Corinto, na sua segunda viagem missionária. Então, há um desejo de Paulo, ele está em Corinto, ele escreve aos irmãos que estão em Roma, com um desejo de ir ter com os irmãos. Ele chega a dizer aqui no capítulo 1 que os irmãos não venham a ignorar, não venham a estranhar o fato dele ainda não ter conseguido ir até Roma, mas ele menciona que muitos impedimentos aconteceram para que ele não chegasse até lá. Então certamente houve no coração de Paulo um desejo muito profundo de ir até Roma, de estar ali com os irmãos, de dar os princípios básicos da fé, mas por razões de muitos impedimentos ele não conseguiu. Então, quando ele escreve a carta, é uma carta que vai falar muito sobre a fé, sobre a lei, o que realmente vale a partir de Jesus Cristo, né? Porque até então está pregando com um povo adepto ao judaísmo. Então, um grande embate na carta aos Romanos que trata justamente sobre isso. O que a lei oferece, o que a graça em Jesus Cristo oferece. E ele vai falar muito de fé. Vai falar muito sobre a salvação que vem através da fé. A salvação que é alcançada através da fé, não mais por obras, não mais por méritos, não mais por recompensas, como a lei até então servia através do judaísmo. E aí, quando ele está justamente na igreja de Corinto, ele está participando desse momento de inauguração da igreja em Corinto, é que ele vai ficar ali 1 ano e 6 meses, e nesse período é o período em que ele escreve essa carta à igreja de Roma. Então a gente vai ler alguns textos aqui para poder abrir o nosso entendimento sobre esse propósito dele até chegar à igreja de Roma. Se você quiser me acompanhar, eu vou ler Atos dos Apóstolos, capítulo de número 18, que é justamente o momento em que ele sai de Atenas, na Grécia, e que ele desce até Corinto, uma cidade da região da Acaia. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 18, o versículo 1 diz assim: Depois disto, Paulo partiu de Atenas e chegou a Corinto, e achando um judeu por nome Áquila, natural do Ponto aqui é uma cidade, que havia pouco tinha vindo da Itália, e Priscila, sua mulher, pois Cláudio tinha mandado que todos os judeus saíssem de Roma, foi ter com eles. E por ser do mesmo ofício, fabricantes de tendas, ficou com eles e trabalhava. Todos os sábados ele discutia na sinagoga e convencia tanto a judeus como gregos. Quando Silas e Timóteo desceram da Macedônia, Paulo dedicou-se exclusivamente à pregação, testificando aos judeus que Jesus era o Cristo. Mas, resistindo e blasfemando eles, sacudiu ele as vestes e disse-lhes: O vosso sangue esteja sobre a vossa cabeça. Eu estou limpo, e desde agora vou para os gentios. E saindo dali, entrou na casa de um homem temente a Deus, chamado Tito Justo, cuja casa ficava junto da sinagoga. Cristo, principal da sinagoga, creu no Senhor com toda a sua família. E muitos dos coríntios, ouvindo, creram e foram batizados. Verso 9. Disse o Senhor em visão a Paulo: Não temas, mas fala, e não te calas, pois Deus estou contigo, e ninguém lançará mão de ti para te fazer mal, porque tem muito povo nesta cidade. Paulo ficou ali 1 ano e 6 meses, ensinando entre eles a palavra de Deus. Olha só, irmãos, por 3 vezes a gente vai perceber o nosso Senhor Jesus Cristo falando aos irmãos que estão agora inaugurando a igreja, a partir do capítulo 1 de Atos, até o final do capítulo 28, a gente vai ver por 3 vezes Jesus falando fora dos evangelhos, em visitações. Essa é a segunda vez que Jesus vai falar
fora dos evangelhos. A primeira é no capítulo 9 de Atos, quando ele tem um encontro justamente com Paulo. Quando Saulo cai no cavalo, né? Jesus fala para ele: Saulo, Saulo, por que me persegues? Então Saulo vai dizer: quem é, Senhor? Ele diz: eu sou a Jesus de Nazaré, a quem tu persegues. Então ali, naquele momento, é a primeira vez que Jesus fala fora dos evangelhos, se revelando a Paulo, a ter um encontro com ele, através da sua conversão. Capítulo 18 de Atos é a segunda vez que Jesus fala fora dos evangelhos. E por que Jesus fala pela segunda vez a Paulo? Por que ele não manda um anjo? Por que ele não manda uma palavra? Por que ele vem, de certa forma, através de uma visão, pessoalmente falar com Jesus? Porque o sentimento de desistência que há no coração de Paulo é muito grande. Paulo, quando ele desce de Tessalônica, que passa por Bereia, que entra em Atenas e que chega agora aqui em Corinto, o coração de Paulo está um coração pesado, um coração carregado, porque ele presenciou muita idolatria em Atenas, e agora quando ele chega em Corinto, ele começa a dar os primeiros passos naquela cidade, ele está sem dinheiro para poder se manter, porque os seus amigos Silas e Timóteo ainda estão em Bereia, vai demorar um pouco para eles chegarem até Corinto. Então ele está meio que desamparado. Então ele precisa trabalhar, ele precisa de recursos, até então não conhece ninguém na cidade e precisa de amparo. Então nesse momento ele conhece um casal que vai se tornar dois pilares da fé do Novo Testamento, que é justamente Áquila e Priscila, que é um casal que vai fortalecer muito o ministério de Paulo, vai caminhar muito com Paulo durante toda a sua jornada, até o final da sua caminhada. Esse casal vai ser o braço direito de Paulo nessa jornada de fé, e eles se conhecem justamente em Corinto. Paulo se instala na casa desse casal. Áquila, a sua profissão é fabricante de tendas, a mesma profissão de Paulo. Então Paulo, de certa forma, vai deixar para pregar o evangelho somente aos sábados. Durante toda a semana, ele vai trabalhar fabricando tendas, porque ele precisa se manter. Então, todo sábado era o único dia que ele tinha tempo de poder estar na sinagoga, discutindo com os judeus, pregando a Jesus Cristo. E ele vai ficar durante um período assim, até que Silas e Timóteo vêm da Macedônia, trazem os recursos financeiros. Então, ele deixa o seu emprego e agora ele se dedica exclusivamente à pregação da palavra. No que ele está pregando, no que ele está ali todos os dias agora, debatendo, ministrando, curando pessoas, falando em nome de Jesus, ele vai encontrar muita resistência. Muita resistência. E nessa resistência, Paulo, que está com o coração fervendo, o coração cheio de vontade de falar do amor de Deus, ele se frustra com as pessoas, ele se decepciona. Então, com isso, o que ele faz? Ele, como base, olha só como uma palavra às vezes dá base para a gente fazer coisas que Deus não está mandando. Ele chega em um determinado momento que ele faz assim: quer saber? Vocês não querem ouvir o Evangelho? Vocês não querem falar de Jesus Cristo? Então ele sacode as suas vestes. Pronto, não foi isso que Jesus falou? Se não vos receber numa cidade, sacudir o pé daquela cidade e ir para outro lugar, se vocês não querem ouvir, tem quem queira. Só que, irmãos, uma vez que a gente entrega a nossa vida para Jesus, aleluia, glória a Deus, tem que pedir permissão para ele. É por isso que Jesus visita Paulo de noite e fala: você vai para onde com essa maleta arrumada? Posso saber? Então é o seguinte, Jesus, eu estou aqui pregando, eu estou aqui ministrando, eu estou aqui me matando, e ninguém quer saber da sua palavra, ninguém quer saber de ouvir o Evangelho, ninguém quer saber de nada, quer saber? Estou indo embora. Beleza, que bonitinho, cuti, que coisinha linda, você é tão bonitinho. Que lindinho, Paulo, você é um amor de pessoa, que fofo. Oi, irmãos. Não bate essas vontades de vez em quando em você, não? Chamada de revolta santa. Às vezes olha para a gente e diz inocente, né? A Bíblia nos ensina o seguinte: aquele que semeia, semeia a palavra. A função de convencer os seres humanos não é nossa. A função de convencer é do Espírito Santo.
Quem convence é o Espírito Santo. A partir daquilo que nós lançamos como semente, o Espírito vem, pega aquela semente e trabalha no coração. Quando ele trabalha no coração, ele deixa a gente decidir o caminho, que é chamado de conversão. A partir do momento que a gente se converte a essa nova religião, a esse novo estilo de vida, é que a gente começa a andar dentro do princípio da palavra de Deus. Feito isso, nós temos um Senhor sobre as nossas vidas. Paulo, mesmo embasado dentro daquilo que Jesus havia dito, agora ele recebe uma visitação do Senhor, dizendo: não. O principal da sinagoga, o pastor da sinagoga, chamado Cristo, ele já creu em mim. A sua família acreditou em mim. Muitos irmãos acreditaram em mim, Paulo. Você só não está vendo, mas a obra já está sendo feita. Através do seu ministério. Através da sua vida. E às vezes nós mesmos, que estamos aqui ministrando a palavra, nós não temos ideia do que nós estamos gerando no coração das pessoas. Seja numa mensagem de WhatsApp, seja no trabalho, seja na rua, seja na igreja, seja em qualquer ambiente, dentro da sua casa, junto da sua família. Às vezes a gente não tem noção de quando nós estamos orando pelas pessoas, quando nós estamos ministrando as pessoas, enviando uma mensagem, prestando algum auxílio. Nós não temos ideia, irmãos, do quanto que isso está tocando as pessoas. Só que como a gente não vê o resultado imediato, a gente pensa o quê? Está servindo para nada. Não está tendo fruto nenhum, não vai ter resultado nenhum. Mas isso é a nossa visão. Porque quem acessa os corações? Somente o Senhor. Só Deus pode acessar os corações. E Paulo estava cansado, mas Jesus falou: Paulo, tenha bom ânimo. Não fique quieto. Abre sua boca e fale do meu amor. Continue pregando a minha palavra. Continue fazendo a minha obra. E Paulo continua. Quando termina a segunda viagem missionária, que inicia-se a terceira viagem missionária, que agora ele vai passar até numa extensão muito maior do que foi a segunda viagem, ele propõe algo a seu espírito. Isso está em Atos capítulo 19. Se você quiser ler comigo. Atos capítulo 19, versículo de número 20. Diz assim: assim a palavra do Senhor crescia poderosamente e prevalecer. Verso 21. Cumpridas estas coisas, Paulo propôs em seu espírito ir a Jerusalém, passando pela Macedônia e pela Acaia, dizendo: depois que houver estado ali, me é necessário ver também. Alguém me ajuda? Bom, olha só, então, nasce primeiro no coração de Paulo um desejo. Ele está na terceira viagem missionária. Eu desejo passar em Roma, eu quero chegar em Roma. Até então não é o Senhor que está falando com ele, é um sentimento que ele tem de ir para aquela cidade e fazer essa viagem. Só que a partir desse ponto, muitos impedimentos vão acontecer na vida de Paulo. Muitas perseguições vão ser travadas na vida de Paulo. Ele propõe no seu coração ir para Jerusalém. E nessa proposta de ir para Jerusalém, ele vai encontrar muitos desafios. E a gente está agora em Atos capítulo 21, se você quiser ler comigo. Atos 21, versículo de número 10, que diz assim: demorando-nos ali por muitos dias, desceu da Judéia um profeta de nome Ágabo, que vindo ter conosco, tomou o cinto de Paulo, e ligando seus próprios pés e mãos, disse: isto diz o Espírito Santo, assim ligarão os judeus em Jerusalém o homem a quem pertence este cinto, e o entregarão nas mãos dos gentios. Ouvindo nós isto, rogamos-lhes, tanto nós como os que estavam conosco, que não subisse a Jerusalém. Mas Paulo respondeu: o que vocês fazem? Chorando e magoando meu coração. Eu estou pronto não só a ser ligado, mas ainda a morrer em Jerusalém pelo nome do Senhor Jesus. Como não podíamos persuadir, dissemos: faça-se a vontade do Senhor. Os amigos diziam para ele: Paulo, não vá para Jerusalém, não vá para lá. Só que ele dizia: não, irmão, se tiver que morrer pelo Senhor, eu morrerei pelo Senhor. E ele foi. Chegando em Jerusalém, ele é preso. No que ele é preso, vão acontecer diversas coisas,
em que ele é deportado para uma cidade chamada Cesareia. É onde vai começar esse grande conflito acerca dessa tentativa de chegar em Roma. Agora a gente está em Atos, capítulo 23. A gente vai ler o versículo de número 11. Alguém cheio do Espírito Santo lê para mim, Atos 23, 11. Na noite seguinte, o Senhor Jesus apareceu a Paulo e disse: tenha coragem, Paulo, você falou a meu respeito aqui em Jerusalém, e vai falar também em Roma. Olha só como é lindo. Irmão, se você ler esses capítulos que a gente está falando aqui, você vai ver o quanto de resistência que ele encontra dos judeus, o quanto de resistência que ele encontra espiritualmente falando, através do próprio Satanás, e o quanto fica difícil de ele conseguir chegar em Roma. É aqui a terceira vez que Jesus vai falar com ele, que Jesus se manifesta fora dos evangelhos. Ele diz: Paulo, tem bom ânimo. Como você testificou de mim em Jerusalém, assim importa que testifique também em Roma. Uma palavra de conforto, uma palavra de consolo. Continua, fica firme na jornada, você vai chegar. Então ele é levado para Cesareia e ele vai ficar preso em Cesareia. E aí no final do capítulo 24 de Atos, abre comigo a sua Bíblia, versículo de número 27. Lê para mim, Manu. Atos 24, versículo 27. Dois anos depois, Pórcio Festo ficou no lugar de Félix como governador. Félix queria agradar os judeus, por isso, ao sair, deixou Paulo na prisão. Olha só, 2 anos ele ficou em Cesareia, preso por 2 anos. Era uma prisão meio que domiciliar, assim, né? Ele estava ali justamente preso numa cadeia, mas ele tinha muitas regalias. Não era uma prisão de jogar ele no calabouço. Mas, enfim, Jesus falou com ele 2 anos antes, dizendo: olha, Paulo, você vai testificar de mim em Roma. Fica firme no seu propósito. O que parecia que ia acontecer do dia para a noite, demorou mais 2 anos para acontecer. E ele ficou preso esse período. E os judeus não desistiram de tirar a vida dele. Os judeus queriam exterminar Paulo, queriam acabar com ele. Tanto é que ele vai passar por mais um tribunal, há uma conspiração para que ele volte para Jerusalém preso, e ele vai ser até então pego ali numa emboscada e vão querer tirar a vida dele. Ele entende que aquilo é uma cilada que está contra a sua vida, então ele apela para o imperador César em Roma. Atos capítulo 25, versículo de número 11, diz assim: se fiz algum mal, ou cometi alguma coisa digna de morte, não me recuso a viver. Mas, se nada há das coisas de que me acusam, ninguém pode me entregar a eles. Apelo para César. Então, Festo, que é o governador, diz assim: tendo falado com o conselho, respondeu: apelaste para César e César. Então, até então, agora ele já tem a certeza que, direta ou indiretamente, ele vai para Roma. É mais uma confirmação, ainda que ele esteja preso. Passa-se alguns dias, Pórcio Festo vai deixar de ser governador e um outro governador vai assumir, que é justamente Félix. Esse novo governador vai novamente interrogar a Paulo, e no dia que ele está dando uma grande festividade, o rei Agripas vai visitá-lo. No que vai visitá-lo, ele comenta com Agripa, porque Agripa fica muitos dias lá com ele em Cesareia. Falou: tem um judeu preso aí chamado Paulo, os judeus lá em Jerusalém estão querendo acabar com a vida dele. E aí a Bíblia pergunta: mas o que está acontecendo? O que querem matar ele? Olha só como é interessante isso aqui. Ó. Atos 25, versículo de número 19. Lê para mim, Júnior. Tinha, olha só. Olha como é interessante. Também tinham contra ele algumas questões acerca da sua superstição. Está falando que a fé de Paulo é uma superstição. E de um tal Jesus, na minha tradução está dizendo defunto, que Paulo afirmava viver. Em algumas traduções, morto, que Paulo afirmava viver. Então, para o rei, para o governador Félix, para o rei Agripa, para todo o conselho dos grandes, Jesus não passava de um defunto, de um morto, que
que até então Paulo estava dizendo que ele havia ressuscitado, por isso que ele estava preso, por isso que queriam tirar a vida dele. Agora, para nós que servimos a Deus, é uma outra história. Para nós que andamos com o Senhor, o nosso Senhor ressuscitou ao terceiro dia. Está vivo, reinando de forma absoluta. Mas para quem não tem a revelação, ele não passa de alguém que está morto. De alguém que em algumas religiões está pendurado numa cruz, preso ainda. Para nós não, para nós ele está livre, para nós a tumba está vazia, para nós temos um relacionamento com ele. E mesmo que os evangelhos haviam sido fechados, Jesus ainda visita Paulo para falar com ele, para encorajar ele, para fortalecer a ele, porque Deus trata conosco de duas formas: pela palavra escrita e pela palavra revelada. Então, as visitações de Deus dentro dos princípios, Jesus vai falar muitas vezes com você no teu coração, vai falar muitas vezes no teu espírito, vai te visitar em sonhos, vai te visitar em visões, vai usar pessoas na terra, vai falar pessoalmente. Você vai estar andando na rua, seu coração vai começar a se encher de uma coisa gostosa, doce, maravilhosa, você vai sentir a presença dele, e o Senhor vai falar com você, o Senhor vai revelar a você aquilo que ele tem como direção. Porque isso, irmãos, é termos com Deus um relacionamento. É muito perigoso, é muito complicado andar de fé em fé sem ter a revelação, sem ter a direção, sem ter a ministração do Senhor no nosso espírito. Por que muitas pessoas desanimam? Por que muitas pessoas caem? Por que muitas pessoas desistem? Porque perdem justamente essa comunhão com Deus. A gente não consegue encontrá-lo aqui, nas Escrituras, não consegue encontrá-lo no seu lugar de oração, não consegue encontrá-lo nas visitações que ele tem conosco. Agora, você acha que Jesus visitou só Paulo? Não, ele visita todos nós. Desde que a gente esteja aberto para ouvir, desde que a gente tenha desejo de ouvir, desde que a gente pense a preguiça, o cansaço, o desânimo, a tristeza, o abatimento, e a gente deixe de olhar para a nossa realidade e comece a olhar através da ótica dele para nós. Porque Jesus falou: Paulo, continua, porque você vai chegar em Roma. Dia seguinte, 2 anos preso. Olha o José no Egito. Quando você se lembrar, quando você estiver diante de Faraó, lembra de mim, padeiro. Foi padeiro? Copeiro, né? Lembra de mim. Lembra de mim. Lembra que eu estou aqui. Fala que tem um hebreu esquecido aqui. Quando o copeiro chegou diante do Faraó, que restituiu o cargo dele, foi mais 2 anos José preso lá no calabouço, sem ninguém lembrar que ele nem sequer existia. Mas Deus ainda lembra de nós. Deus ainda lembra de nós. Ele não está morto. Como diz aquele filme, Deus não está morto. Quando nós entramos no capítulo 27, Paulo é enviado a Roma, e a gente vai ler o versículo 1, que diz: quando se determinou que navegássemos para a Itália, entregaram Paulo e alguns outros presos a um centurião por nome Júlio, da corte augusta, e embarcando em um navio de Adramítio, que estava prestes a navegar em demanda dos portos da costa da Ásia, fizemos-nos ao mar, estando conosco Aristarco, Macedônio, de Tessalônica. No dia seguinte, chegamos a Sidon, e Júlio, tratando Paulo humanamente, permitiu-lhe ver os amigos para que cuidassem dele. Aí, quando nós entramos no versículo 13, que eles voltam novamente para o mar, onde vai acontecer aquela situação que foi terrível na vida de Paulo. Capítulo 27, verso 13. Soprando o sul grandamente, pensando terem já alcançado o que desejavam, levantaram âncora e foram mais de perto, costeando a ilha de Creta. Mas não muito depois, desencadeou-se do lado da ilha um pé de vento chamado Eumaquilão, e sendo o navio arrebatado e não podendo navegar contra o vento, demos longitude e deixamos ir a toa. Aí vai acontecer uma série de situações, mas olha só o cuidado de Deus. Versículo 23, Atos 27, verso 23. Paulo vai ter mais uma visitação, só que agora é de um anjo. Essa mesma noite, o anjo de Deus, de quem estou e a quem sinto, esteve comigo, dizendo: Paulo, não temas,
Paulo o quê? Importa que sejas apresentado a quem? E Deus te deu todos os que navegam contigo. Olha como é forte. Aí a gente vai para o versículo de número 33. Enquanto amanhecia, Paulo exortava a todos a que comessem alguma coisa, dizendo: hoje já é o 14º dia que vocês esperam e permanecem sem comer, não havendo provado nada. Portanto, exorto-vos a que comais alguma coisa. Disso depende a vossa segurança. Nenhum cabelo cairá da cabeça de qualquer um de vós. E havendo dito isso, tomou o pão, deu graças a Deus na presença de todos, e partindo começou a comer. Verso 37, éramos ao todo no navio 276 pessoas. Deus deu a Paulo 276 pessoas. Porque Paulo estava em uma missão, olha o que é a missão. Olha o que é a missão. Porque Paulo estava em uma missão, Deus entregou a ele todos os tripulantes do navio. 276 vidas. Agora vem comigo. São 14 dias de uma tempestade que não passa. São 14 dias em que eles não veem o sol. São 14 dias que eles estão desesperançados no meio do mar. Mas ainda assim, havia uma palavra sobre a vida de Paulo: você vai chegar em Roma. A palavra de Deus, irmãos, ela garante a nossa sobrevivência. A palavra de Deus garante o nosso futuro. A palavra de Deus garante tudo aquilo que nós precisamos. É o porto seguro. Como a gente não glorificar esse Deus? Ele é o nosso porto seguro. Irmãos, às vezes a gente está tentando remar, a gente está tentando fazer na força do nosso braço. Eles estão ali, se matando no meio daquele mar, tentando de alguma forma chegar num lugar seguro. Todos já disseram: acabou a esperança. Nós não vamos chegar a lugar nenhum, vamos morrer todo mundo. Aí Jesus envia um anjo e fala lá para Paulo: Paulo, diga para eles não terem medo. Diga para eles, Paulo, que você vai chegar em Roma. E se eles permanecerem obedientes, vão chegar junto com você também. Não é para glorificar esse Deus, irmãos? O diabo tentando engolir eles, tentando tragar eles. Aí eles vão parar justamente numa ilha. Chega da ilha, está chovendo, os nativos recebem ele na ilha, vão fazer uma fogueira porque o frio é muito intenso. Paulo pega um monte de graveto, junta, quando ele vai jogar no fogo, uma víbora gruda na mão dele. Desgraça pouco, é bobagem, né, irmãos? Aí quando ele vai, a cobra fica pendurada aqui, ó. Hoje eu fui no zoológico, irmãos. Eu vi umas cobras lá, já cascavel. Eles são umas cobras feias. Falei: caramba. Imaginando aquela cobra grudada na mão de Paulo. Meu Deus do céu. Aí ele chacoalha, os nativos falam assim: isso aí deve ser um homicida, e a justiça não deixa ele viver. Escapou do naufrágio, agora a cobra gruda nele, daqui a pouco ele tomba. Porque existe uma palavra em Marcos 16: se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. Pegarão serpentes, mas absolutamente nada fará mal a vocês. Aí os nativos ficam olhando e falam assim: ele vai cair, pode montar. No 3, ele vai tombar. Paulo ficou de boa, se esquentando na fogueira, bem de boa. Aí como muda a conversa? Agora ele já não era mais homicida, agora estão tratando ele como um Deus. Está aqui, ó. Agora já muda o parecer, eu estou falando assim: não, ele não é homicida, se não morreu, então ele é um Deus que desceu na terra. Ao principal líder daquela ilha chamada Malta, chamado Públio. Seu pai está enfermo com disenteria em casa. Paulo é levado para lá na ilha, missionários. Ele impõe as mãos sobre o pai de Públio, o homem é curado. Todo mundo olha aquilo e fala assim: se o homem tem poder de curar, então tragam todos os enfermos até mim. Trouxeram todos os enfermos até Paulo. Ele orou por todos e todos foram curados. 3 meses ficaram naquela ilha. Só depois de 3 meses que há um navio ali de Alexandria no Egito.
vai partir para Roma, que eles embarcam nele, recebem recompensas por causa desse feito que Paulo fez. Então, finalmente, agora eles vão dar sequência para chegar em Roma. É onde a gente entra em Atos capítulo 28, versículo de número 11. 3 meses depois, partimos num navio de Alexandria que invernou na ilha, o qual tinha por poder o comando Castor e Pólubos. Aqui são deuses, né, da mitologia. Verso 12. Chegando a Siracusa, ficamos ali 3 dias. Dali, indo costeando, viemos a Régio. Soprando no dia seguinte o vento sul, chegamos em 2 dias a Puteoli, onde achamos alguns irmãos e rogaram que por 7 dias ficássemos com eles, e assim nos dirigimos a Roma. Os irmãos de lá, tendo recebido notícias nossas, saíram ao nosso encontro até a praça de Apio e as 3 vendas. Quando Paulo os viu, deu graças a Deus e colocou ânimo. Logo que chegamos a Roma, o centurião entregou os presos ao general do exército, mas a Paulo foi permitido morar à parte com um soldado que o guardava. E a gente finaliza no versículo 30 de Atos 28. Paulo ficou ali 2 anos inteiros na sua casa alugada e recebia a todos que o visitavam, pregando o reino de Deus e ensinando com toda a liberdade as coisas pertencentes ao Senhor Jesus Cristo, sem impedimento algum. Deus é fiel, não é fiel? Diga assim: eu vou chegar no lugar e Deus tem preparado para mim. Irmãos, o justo vive pela fé. O justo vive pela fé. Não é pela nossa visão, não é pela nossa ótica, não é na força do nosso braço. Paulo tentou fugir de Corinto, Paulo tentou escapar de diversas maneiras e Deus o cercou e disse para ele: você vai chegar no lugar que eu tenho preparado para você. Isso nos dá, de certa forma, uma segurança para a gente entender que os planos de Deus, eles não se frustrarão. O mundo pode estar desmoronando ao seu lado. Deus não perdeu o controle. Deus continua sendo Deus. Deus continua sendo Deus, irmãos. Não importa. Deus continua sendo Deus. E Ele não perdeu o controle na vida de Paulo. Ele não vai perder o controle na sua vida. Não vai perder o controle, porque Ele não pode mentir. Amém. Glória a Deus. Amém? Pai, eu quero te agradecer nessa noite. Obrigado pela tua palavra, Senhor. Obrigado pelo ensinamento do teu Espírito Santo aos nossos corações. Apenas nos encorajando, nos fazendo lembrar que o Senhor continua estando no controle de todas as coisas. Muitas são as tentativas do diabo de nos parar. Muitas são as lutas internas, pessoais. Muitos são os problemas financeiros, muitos são os problemas de relacionamento, muitos são os problemas emocionais, muitos são os problemas ministeriais que nós enfrentamos. Mas, Pai, o que eu tenho aprendido é viver um dia de cada vez. É viver um dia de cada vez, porque basta cada dia ao seu próprio nome. Eu tenho que te agradecer pelo dia de hoje. Amanhã virão novas lutas, novos desafios, novos problemas. Mas também, Senhor, por que não dizer novas vitórias, novas conquistas, novas esperanças? Porque nós precisamos ter fé, Pai. Não fé na nossa realidade, na nossa situação. Fé no Senhor. Fé na Tua palavra. De que ainda que a gente não consiga, ainda que tudo esteja distante daquilo que a gente talvez até gostaria de estar vivendo, mas nós vamos chegar. Nós vamos chegar onde o Senhor tem preparado. Você vai chegar. Você vai chegar onde Deus tem preparado para você. Não desista. Não entrega os pontos. Não entrega os pontos. Permaneça fiel ao teu Deus que te chamou. Isso não é um chamado de homens. Ninguém te convenceu. Ninguém te chamou. Quem te chamou foi Jesus Cristo. A revelação vem na palavra de Jesus Cristo. Ele te encontrou um dia. Quando Ele te encontrou, Ele te marcou. Você tem experiências com Deus. Você tem marcas com Deus, como Paulo tem as suas marcas. Ele ficou 2 anos preso em Cesareia. Ele sofreu afrontas, sofreu perseguições, sofreu naufrágios.
Mas chegou onde tinha que chegar. E você vai chegar onde Deus tem preparado para você. Você vai chegar onde a tua fé alcança. Você vai chegar onde a tua fé está mirando, onde a tua fé está olhando, ainda que ele esteja embaçado, ainda que esteja distante, ainda que você olhe e diga, meu Deus, isso é impossível. Sim, é impossível para mim e para você, mas para Ele não. Pois para Deus nada é impossível. Por isso, Pai, eu quero te agradecer, Senhor, por encorajar as nossas vidas. Eu não me envergonho do Evangelho, Pai, pois é o poder de Deus para todo aquele que nele crê. E nós cremos em Ti, porque nele se descobre a Tua justiça. Como está escrito, de fé em fé, que o justo viverá da fé. A semana passada nós falamos sobre Abacuque, o quanto aquele homem teve que se esforçar e viver pela fé. E o Senhor mudou a mentalidade de Abacuque. Outrora ele estava gritando violência, destruição e tantas coisas ruins ao seu redor. Mas no final do seu livro ele estava dizendo, ainda que a figueira não floresça, Abacuque estava louvando o Senhor e engrandecendo o teu nome. É engraçado, Pai, porque não passou uma semana e a nossa fé já esmoreceu de novo. Mas eu te peço nessa noite, porque o justo viverá da fé, que a nossa fé se fortaleça não no homem, mas se fortaleça na Tua palavra. E que a gente receba visitações do Senhor, Pai. Seja na palavra escrita, seja na palavra revelada no nosso coração. Que a gente receba visitações do Senhor, Pai. Porque disso depende a nossa sobrevivência. É ouvir a Tua voz, Senhor. Não a voz dos homens, mas é a voz do Senhor. Porque a Tua voz, Pai, ela consola, ela conforta, ela anima. A Tua voz, ela dá esperança, ela nos acalma.